Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro, professor de Geografia da Rede Municipal de Berlândia, e hoje nós vamos para a nossa quarta aula de Geografia. Antes disso, vamos para o processo de higienização das mãos. Bom, então vamos lá pessoal. O tema da nossa aula de hoje é Educação, Tecnologia e Inovação. Na aula de hoje, nós vamos apresentar os níveis de desenvolvimento nos setores da educação, tecnologia e inovação, envolvendo as questões também relacionadas à ciência, da América e da África, relacionando com os níveis de desenvolvimento econômico apresentados por tais continentes e suas regiões, tendo em vista também as formas de organização e gestão do trabalho em seus territórios. Analisar os processos de concentração, desconcentração e também de descentralização e recentralização do capital no mundo atual, sobretudo devido à atuação dos Estados Unidos e da China, com efeito naquilo que diz respeito aos investimentos em território brasileiro. Evidenciar as consequências dos processos acima mencionados para a cultura, a economia, a política e para o meio ambiente natural nas áreas afetadas pelos interesses do grande capital. E apresentar e discutir o papel das redes de comunicação virtuais na vida e nas relações dos jovens e adolescentes, bem como os efeitos da exclusão digital, especialmente nos continentes americano e africano. Antes disso, rapidamente, na última aula, só resgatando o tema que nós trabalhamos, o conteúdo, nós falamos então, dentro daquele tema da diáspora africana, dos organismos internacionais, o FMI, Banco Mundial, a ONU. Depois nós falamos também dos blocos econômicos da América e da África, mencionamos alguns exemplos, o panorama da desigualdade social e da fome no mundo, então nós focamos também na América e na África para evidenciar essa desigualdade existente no mundo atual, e depois nós falamos da diáspora africana, que foi aquela retirada dos povos africanos no período da escravidão aqui na América para trabalharem como escravos nesse continente, e o neocolonialismo e os conflitos atuais no continente africano. Então vamos lá para o conteúdo da aula de hoje. Quando nós falamos então de educação, tecnologia e inovação, nós temos que considerar também os fatores econômicos, porque uma das questões que está relacionada ao desenvolvimento nos setores de educação, de tecnologia, da ciência e da inovação é justamente a quantidade de recursos que é direcionado para essas áreas, os investimentos que são feitos nessas áreas. E aqui então a gente tem o primeiro dado, que é o Produto Interno Bruto de 2016 dos países no mundo. Então aqui a gente consegue ver quais os países mais ricos, que geram mais riquezas ao longo do ano. Então vocês podem observar, de acordo com a legenda aqui, o total do PIB em bilhões de dólares, e aí partindo do menor círculo aqui, da menor bolinha, menos de 100 bilhões, até mais de 5 mil bilhões. Então, aqui nós observamos que Estados Unidos da América, China, alguns países também do Ocidente Europeu, Rússia, Índia, o próprio Brasil, o México, eles apresentam aí um PIB bastante elevado. E aí nós vamos pegar alguns desses exemplos que eu mencionei aqui agora para trabalhar mais à frente um pouquinho melhor, mais detalhadamente, esses investimentos. Aqui então a gente tem, dentro do PIB, o percentual que cada um desses estados, aqui falando da verdade, não de todos eles, porque alguns estados, os que estão na cor branca, eles não têm esses dados disponíveis ou não são cedidos, mas nós conseguimos um panorama geral aí da quantidade de recursos, proporcionalmente, que cada um desses estados aplica no setor da educação. Então, entre 2012 e 2017, os dados que nós estamos analisando. Na cor amarela, nós temos aqui aqueles que aplicam menos de 2% do seu PIB, depois, na sequência, de 2,1% até 5%, de 5,1% até 8% e mais de 8%. Vocês podem reparar, por exemplo, que Brasil, Argentina, Bolívia, México, eles estão ali nessa terceira faixa, Então, eles aplicam ali algo em torno de 5,1% a 8% do seu PIB. Isso aplicaram dentro desse período analisado. Os Estados Unidos da América, por exemplo, que tem um nível de desenvolvimento maior do que os países que eu acabei de mencionar, ele aplica aí uma fatia menor do seu PIB, mas nós já vamos entender que isso não necessariamente significa que ele aplica menos recursos do que os países citados anteriormente. Então, ele aplica ali uma média de 2,1%
a 5% de seu PIB na educação. Os países africanos, vocês podem reparar que muitos deles estão na cor branca, como eu mencionei, porque não tem dados disponíveis ou não foram cedidos. E alguns países, como a África do Sul, por exemplo, que nós já comentamos, que faz parte do BRICS, né, que tem um nível de desenvolvimento melhor, eles aplicam aí uma fatia semelhante à que o Brasil e o México, por exemplo, nos setores da educação. Aqui, então, uma comparação entre 5 países americanos, né? Argentina, Brasil, Chile, México e Estados Unidos. Observando o gráfico, então, aqui nós temos a Argentina nesse azul um pouquinho mais escuro, depois nós temos ali o Brasil em amarelo, o Chile em marrom, o México em cinza e os Estados Unidos na cor verde. Vejam que os Estados Unidos ele tem dados apenas de 2013 e 2014. E aí quando nós olhamos aqui na tabela, ele aplicou nesses 2 anos aí 4,9% e 5%. Vamos trazer aqui para comparação com o Brasil, nesses mesmos 2 anos, o Brasil aplicou então 5,8% e 5,9%. E aí, como eu havia dito, apesar do investimento que o Brasil realiza ser maior em termos percentuais que os Estados Unidos, por exemplo, quando nós comparamos o PIB desses 2 países, aqui nessa outra tabela nós temos esse dado, então aqui o PIB em em trilhões de dólares americanos, porque aqui a gente tem que multiplicar por 1 milhão, então todos esses valores aqui multiplicados por 1 milhão. E aí no caso do Brasil, né, o PIB do Brasil, ele chega próximo de 2 trilhões, então do ano de 2016, isso mesmo, no ano de 2016. Enquanto nos Estados Unidos esse PIB ultrapassa, né, chega próximo aí, na verdade, de 19 trilhões de dólares. Então, quando nós observamos aí os termos percentuais e os valores reais que são aplicados no setor da educação, no caso dos Estados Unidos, esses valores são muito maiores pelo fato de seu PIB ser muito maior do que o PIB brasileiro e também dos demais países que nós colocamos aqui nessa tabela e no gráfico para comparar. Aqui também os investimentos, né, nesse caso, em pesquisa e desenvolvimento. Então nós temos aqui os Estados Unidos investindo aí numa média de 2,725, 2,8% de seu PIB no setor de pesquisa e desenvolvimento, enquanto o Brasil, por exemplo, né, investe aí, chegando aqui no ano de 2016, 1,266%. E aí, então, quando a gente pega esses valores aqui, também multiplicados pela mesma quantia de 1 milhão, nós vamos observar que o valor que os Estados Unidos aplica, ele é muito maior do que todos os demais países que nós temos aqui na nossa comparação. Um outro dado, então, importante é quando nós olhamos aqui a conclusão, né, do ensino primário pelos países do mundo, ou seja, o percentual da população que concluiu o nível primário. No caso do Brasil aqui, por exemplo, que a gente tem do 1º ao 5º ano, né, o ensino fundamental 1. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter aí as bolinhas aqui, mais uma vez, representando os percentuais, a menor aqui de 0 a 20%, chegando até a maior de 80% a 100%. E aí, quando nós observamos isso, vemos que o Brasil está ali numa faixa de 60% a 80%, e os países da África e da América, de modo geral, né, grande parte deles, no caso da América, eles estão numa faixa próxima do Brasil, e no caso da África, nós vamos ter casos aí de países que têm um número muito baixo de pessoas que concluíram essa fase do ensino. Quando nós vamos para o ensino secundário, aí nós temos algo semelhante, então nós vamos observar aqui que continua, né, essa mesma média aí de pessoas que concluíram, então, nesse caso, o ensino secundário, um nível acima do nível primário. E aí, então, no caso dos países africanos, destacando mais uma vez que a população de diversos países daquela região não consegue, né, ter um bom nível de formação. E aí nós vamos ver alguns exemplos em seguida. Isso vai refletir diretamente no tipo de trabalho, né, que essa população vai conseguir ter acesso e realizar ao longo da sua vida. Um outro dado relacionado a isso é quando nós observamos, por exemplo, os adultos analfabetos, né? Então, a maioria deles vive em 10 países. Aqui nós temos a República Democrática do Congo, Indonésia, Brasil, Egito, Etiópia, Nigéria, Bangladesh, Paquistão, China e Índia. Então, vejam que no caso do Brasil, nós temos esse dado aqui, então, número de adultos analfabetos em milhões. Nós temos aí, aproximadamente nesse período entre 2005 e 2008, nós tínhamos 14 milhões de brasileiros nessa condição
de analfabetos. Outra questão também, quando nós olhamos pelas regiões do mundo, né, o dado aqui relacionado na terceira coluna, a taxa de alfabetização de adultos. No caso da América Latina, nós temos aí 92,8% dessa população alfabetizada, e na África subsaariana, lembra que quando nós dividimos lá, analisamos as regiões do continente africano, a África subsaariana é a que tem, via de regra, países em situações de maior carência econômica, dentre outros fatores. Nós temos também aqui apenas 59,9% dessa população alfabetizada. Então, é um pouquinho, na verdade, do que a gente observa nesses dois mapas aqui, né? Essas pessoas que não conseguem ter acesso ou mesmo concluir a educação quando elas conseguem acessar. Depois, então, como eu havia dito, nós vamos nos deparar, né, na atualidade, com diferentes formas de trabalho que são realizados, tanto no campo quanto na cidade. Então, primeiro no campo, né, a configuração dos espaços que nós temos hoje, alguns com trabalhos que são realizados aí com níveis tecnológicos muito elevados, né, com maquinários que conseguem realizar o plantio e a colheita das lavouras que são cultivadas. Muitos deles hoje funcionam até de forma autônoma, né, através de comandos remotos também. E, por outro lado, a gente tem a permanência de trabalhos manuais, né? Então, muitos trabalhadores que ainda têm que realizar atividades pesadas no campo para conseguir o seu sustento. E muitas das vezes em condições de trabalho também inadequadas. Algumas das vezes nós encontramos até também casos de trabalho escravo em determinadas regiões, inclusive do Brasil. Quando nós olhamos para os espaços da cidade, nós temos aqui um exemplo de uma modalidade de negócio que se constituiu atualmente, né, que são os chamados coworks. Então, isso está se espalhando por todo o mundo. Aqui nós temos, por exemplo, um localizado em Lagos, na Nigéria, onde empresas denominadas startups, por exemplo, elas alugam esse espaço e ali é um ambiente que é totalmente dedicado justamente à questão da inovação tecnológica, do aperfeiçoamento de novas tecnologias para serem colocadas no mercado, disponíveis à população. E nós temos também, né, trabalhos que são mais, que colocam o trabalhador numa condição mais precária, por não ter direitos, por se expor a muitos riscos, como por exemplo, os entregadores de aplicativos, né? Então, aqui a gente tem uma imagem do México, mas aqui no Brasil essa questão é muito comum também, diversos aplicativos diferentes aí, em que os trabalhadores prestam serviços, né? Muitas das vezes sem nenhum direito trabalhista garantido, e eles têm que assumir todo o custo e todo o risco também do trabalho que eles realizam. Nesses dois exemplos aqui, nós temos um fator interessante, que é a formação, por exemplo, de movimentos que lutam pelos direitos, tanto dos trabalhadores rurais, de acesso à terra. No caso do Brasil, a gente tem o exemplo do movimento do Sem Terra, e também a gente tem, no caso recente agora dos entregadores, né, por se tratar também de uma atividade que ganhou expressão mais recentemente, movimentos que vêm surgindo, cobrando maiores direitos, principalmente para a proteção deles quanto a esses riscos, em acidentes de trabalho e em outras situações. Então, a organização desses grupos para cobrar esses direitos que até então eles não têm garantidos. Aqui nós temos um outro exemplo, no caso aí relacionado também ao espaço urbano, ao espaço da cidade, que é justamente relacionado aos resíduos, né, que são gerados, os resíduos sólidos urbanos, em que grande parte dessa população que não consegue ter acesso a um trabalho mais digno, ela tem que então se sujeitar, muitas das vezes, a retirar o seu sustento do lixo que a sociedade produz. Então, os catadores de lixo, né, que acabam também se organizando, por exemplo, em cooperativas para poder ter o seu trabalho mais valorizado, para conseguir também melhores condições de vida, mas que em muitos casos eles trabalham de forma autônoma mesmo, sujeito aí também a riscos de acidentes na rua, risco de doenças que podem ser contraídas nesse ambiente onde esses resíduos são depositados. Então, há uma série de problemas relacionados às atividades, né, que esses trabalhadores realizam, nesse caso aqui mais especificamente, os trabalhadores urbanos. E aí então nós vamos para um outro ponto da aula de hoje, que é a expansão econômica, né, traçar um panorama mundial partindo aqui da dispersão industrial.
Na legenda, acompanhe comigo, nós temos aqui na cor azul os polos hegemônicos tradicionais que estão em declínio, então polos que surgiram ali na virada do século XIX para o século XX, que a gente denomina de segunda revolução industrial. Na cor laranja nós temos os grandes polos emergentes, né, que surgem aí no final do século XX e início do século XXI, e na cor amarela o polo emergente secundário, que a gente vai ter início aí também no início do século XXI, eles ganhando maior expressão. Aqui na seta azul nós temos a descentralização industrial e na seta vermelha a segunda fase de descentralização. Então vamos interpretar melhor esse mapa aqui. Na cor azul nós temos os países basicamente do Ocidente Europeu, temos também a Rússia, e aí lembrando que aqui nós temos a Rússia mais industrializada, mais desenvolvida na sua porção ocidental também, onde se localiza a capital Moscou, os Estados Unidos da América, né, que é ainda hoje um dos principais centros industriais também, o Japão e a Austrália. Então, esses são os polos, né, que se desenvolveram a partir ali do final do século XIX e início do século XXI e que começam a entrar em declínio, né, principalmente ali nas décadas de 1980 e 1990, quando nós temos a abertura econômica, né, de países que pertenciam ao bloco dos países socialistas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, principalmente a China, que hoje assume a condição aí do principal polo emergente, uma das grandes potências econômicas da atualidade, e aí então nós vamos ter essa segunda fase de descentralização. Na primeira fase, vocês podem ver, os capitais, eles imigravam, né, dos Estados Unidos, do Ocidente Europeu, do Japão e da Austrália para outras porções do globo, e aí eles contribuíram também para formar esses polos emergentes secundários atuais, como por exemplo Brasil, Argentina, o México, nós temos aqui também Indonésia, Malásia, todos, digamos assim, nesse eixo de descentralização do capital, ou seja, os investimentos eles passam, né, a serem aplicados também nesses outros países e não ficam concentrados somente no território dos polos tradicionais. Aqui, nesse gráfico, nós temos, para exemplificar essa relação de poder desses países, as principais empresas, né, as maiores empresas de capital aberto no mundo atual. E aí, então, o país que concentra a maior quantidade dessas empresas é justamente os Estados Unidos da América, então 575 empresas, o Japão com 223, a China com 309, Reino Unido com 81, e aí nós vamos ter, por exemplo, Coreia do Sul, França, outras potências econômicas também. E outros países, né, fora desse eixo aí dessas grandes potências, dos polos tradicionais e os grandes polos emergentes, que vão concentrar 480 dessas empresas. Aqui o exemplo da Toyota, então, que é uma das maiores empresas em valor atualmente, né, a nona no último ranking, né, que foi realizado em 2019, que é sediada no Japão. Então, com exceção dela e da Samsung aqui, nós temos mais uma vez a hegemonia norte-americana representada. Então, a maior parte das empresas que estão entre as 10 mais valorizadas do mundo atualmente são dos Estados Unidos da América. E no caso da Toyota, então, como que isso ocorreu, né? Nós vamos ter aqui, então, na cor azul aí, representando os locais de montagem de veículo, então, no próprio Japão e em outros pontos, né, por vários países aí, inclusive aqui no Brasil e na Argentina, no mundo afora, no próprio Estados Unidos da América, e também vamos ter aqui as vendas por regiões, né? Então, reparem que na América do Norte a gente tem um grande volume de veículos da Toyota, que é uma empresa japonesa sendo vendida, na Europa Ocidental também, então, na Europa como um todo, né, mas principalmente na Europa Ocidental. Então nós temos aqui um panorama mundial dessa dispersão, né, da industrialização, partindo do exemplo da Toyota, que é uma empresa japonesa. E aí nós temos também os capitais estrangeiros no Brasil. Quando a gente fala disso atualmente, o maior parceiro comercial do Brasil atualmente é a China. E aí então vamos focar mais nos investimentos que a China tem realizado no Brasil ultimamente. Então, nos anos de 2017, 2018 e 2019. E aí nós vamos ver aqui o número de projetos, né, nesse primeiro gráfico, na cor mais escura. Então, em 2017, 19 projetos, 2018, 17 e em 2019, 10 projetos.
Em dólares, né, em bilhões de dólares, em 2017, esses projetos eles alcançaram aí, ultrapassaram mais de 10 bilhões de dólares, em 2018, 1,8 bilhão de dólares, e em 2019 um valor semelhante, né, 1,87 bilhão de dólares. E em quais setores, né, que a gente tem esses investimentos chineses aqui no Brasil atual? Então, agricultura, pesca e pecuária, extração de petróleo e gás, indústria, eletricidade, saneamento básico, comércio, telecomunicações, serviços financeiros, dentre outros. Ou seja, os investimentos eles estão espalhados em diversos setores da economia das mais distintas naturezas, né? Então, assim, são bastante volumosos e eles estão espalhados em vários setores da sociedade. E aí, então, a gente observa o comércio exterior do Brasil. Então, o que a gente costuma chamar também de balança comercial em bilhões de dólares. Aqui ele faz até, nesse mapa, eles trazem um gráfico com a série histórica, né, digamos assim, dessa balança comercial. Vocês podem ver que na década de 1960 ela ainda era bastante significante com relação aos valores atuais. Na década de 1970 nós tivemos aí uma balança comercial bastante desfavorável, né, ou seja, o momento em que o Brasil ele importava muito mais do que exportava. Então a balança comercial ela se dá nessa relação entre importação e exportação. Na década de 1980 até meados da década de 1990 ela volta a ter então um cenário mais favorável, onde as exportações elas superam o número de importações. Nós temos uma queda nessa segunda metade da década de 1990 e depois ela volta a subir e sobe consideravelmente a partir dos anos 2000. Lembrando que os polos emergentes que nós vimos lá, eles secundários, né, que é o caso do Brasil, eles ganham maior expressão justamente do início do século XXI em diante. Então, alguns exemplos aqui. No caso da América do Sul, nesse ano de 2011, nós temos uma balança comercial favorável. Reparem que o Brasil ele exporta mais para os demais países da América do Sul do que importa. Quando nós olhamos para os Estados Unidos da América, essa relação ela já se inverte. Então, o Brasil ele importa mais do que exporta para os Estados Unidos. E quando nós olhamos para a China, que é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, como eu havia dito, nós reparamos que ele exporta mais também. Uma questão que a gente tem que entender aqui é que o que o Brasil exporta e o que ele importa, né? O Brasil ele exporta mais os chamados produtos primários. Então, esses produtos eles têm menor valor de mercado, como, por exemplo, grãos, soja, milho, derivados do petróleo. Então, produtos que no mercado global eles valem menos do que, por exemplo, os produtos que o Brasil vai importar, que são produtos tecnológicos, como computadores, celulares, que têm um valor agregado pelo conhecimento que é aplicado na produção dessas mercadorias, desses produtos. Um outro exemplo também é a União Europeia, né, onde o Brasil ele tem também uma balança comercial favorável, mas nessa mesma relação que ele tem com os Estados Unidos e China, importando mais produtos de valor agregado e exportando mais produtos que são produtos primários de menor valor agregado. E aí nós temos a diversificação dos parceiros comerciais. Então, no caso da África, né, em 2014, nós observamos aqui que de 1995 até 2012, a África ela passou a negociar mais com países asiáticos. Então vejam aqui na linha vermelha a Ásia, exceto China e Japão. No caso aqui na linha laranja a China, que elas vêm aumentando, então elas vêm no sentido crescente. Enquanto a União Europeia, que ainda é o principal parceiro comercial dos países africanos, ela vem diminuindo bastante o volume dos produtos que são negociados com o continente africano. E aqui então as setas, né, a espessura, a largura delas demonstra para a gente aí, com cada uma dessas regiões, qual o maior volume, né, que é negociado com cada um desses países. Quando nós olhamos aqui o comércio de mercadorias com a China, também especificamente, lembrando da importância da China no cenário atual, nós vemos que há uma grande quantidade de produtos que são exportados, por exemplo, a partir do Congo, de Angola, Sudão, da Zâmbia e da África do Sul, e eles importam também, né, muitos produtos, principalmente através da Argélia, do Egito, Etiópia, Nigéria e também da África do Sul. Lembrando que a África do Sul, assim como o Brasil, compõe o BRICS, né, juntamente com a China, e a Rússia e a Índia. E aí um outro
panorama também da economia, mas que envolve as questões ambientais, é quando nós observamos a questão dos países que produzem, né, desenvolvem aí os organismos transgênicos. E observem que a América se destaca muito nessa produção. Então, desde Canadá e Estados Unidos até os países do sul da América aqui, né, passando pelo Brasil, chegando até Uruguai e Argentina. Então, uma produção muito expressiva. Aqui nós observamos a evolução por tipo de produto, né? Então, de 1996 até 2011, a produção de soja, de milho, algodão e cana-de-açúcar, todas elas vêm aumentando significativamente, né? Principalmente aí devido à produção de transgênicos. A questão é que os transgênicos, eles são produtos geneticamente modificados e que podem ter consequências para a saúde humana e para o meio ambiente. E além disso, essas grandes lavouras de monocultura se utilizam bastante também, né, dos agrotóxicos, que são outros produtos também que vão comprometer a saúde humana e a qualidade do meio ambiente também. Retomando um pouquinho então a África, nós temos a ascensão da classe média no período mais recente. Então nós vamos observar aqui desde 1980 até 2010. Vocês podem reparar que aqui a classe média, né, representada aqui nas cores amarela e laranja, ela aumenta significativamente entre os anos de 1980 e 2010 e, consequentemente, nós temos uma diminuição da classe pobre, que ainda ocupa uma parcela significativa da população africana de modo geral. E aí nós vamos ter um aumento também, né, expressivo das assinaturas de telefone celular. Isso vai estar relacionado à questão do acesso às inovações tecnológicas, que é um dos temas da aula que nós estamos trabalhando. Uma questão que tem que ser trabalhada aqui é o fato de que essa inovação, o acesso a essa inovação, essas ferramentas como a internet, os smartphones, não garante por si só a inserção desse indivíduo que tem acesso à ferramenta no contexto daquilo que nós discutimos da globalização, de ter acesso aos bens mais sofisticados, às melhores informações verídicas, justamente porque o acesso sem um conhecimento devido para poder trabalhar com essas ferramentas pode colocar esse sujeito, né, mais vulnerável a problemas como os atuais que nós temos vivido, que são a desinformação, através de notícias falsas, né, as fake news que são espalhadas também via redes sociais. Então, não necessariamente isso significa essa inserção desse indivíduo num contexto aí, de maior acesso aos bens e também a informações mais sofisticadas, mais confiáveis, principalmente. Quando nós reparamos a nível global, vemos que apesar desse aumento do acesso da população do continente africano a essas tecnologias, ele ainda concentra, né, é uma das áreas que concentra o menor número de internautas no mundo. Então, nessa legenda aqui, nós temos a parcela, né, a proporção da população de usuários de internet na população dos países em 2014, e aqui então, da cor mais clara, nós temos menos de 25%, chegando até o vermelho aqui com mais de 75%. E as cores brancas, mais uma vez, são os países que não têm os dados disponíveis. E aí então, no caso do Brasil, né, nós temos aqui entre 50% a 74% dessa população tendo acesso à internet. E no caso dos Estados Unidos, nós vamos ter ali 87,36% da população conseguindo alcançar, né, o acesso à internet e às ferramentas que dão condição da população ter acesso a esse serviço. Por fim, nós temos também as redes virtuais de comunicação, um panorama mais, digamos assim, detalhado do Brasil, onde nós vemos aqui as principais redes sociais que são utilizadas no nosso país. Então, o YouTube em primeiro lugar, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn. Esse Google+, esse dado aqui ele é um pouquinho antigo, ele já foi desativado, essa ferramenta do Google, e o Snapchat. E aí, então, nós vamos observar que esse uso, né, excessivo de redes sociais, ele pode trazer alguns problemas, como que eu mencionei anteriormente, que além da grande exposição da pessoa, em alguns casos, ele traz também, por meio de notícias falsas que são espalhadas, a desinformação, que pode ter consequências políticas, sociais e econômicas sérias para a população. E aqui tem algumas dicas, né? Então, por exemplo, esquecer o celular por alguns momentos, não se sentir obrigado a responder
toda hora que você recebe uma mensagem, tomar cuidado com o que você diz, porque essa informação ela pode ter um alcance maior do que o que você espera. Então, quando a gente compartilha uma informação na internet, essa informação ela pode se espalhar com muita facilidade. Então, nós temos que ter um certo cuidado na utilização dessas ferramentas também. E aí, por fim, o Brasil ele se inseriu, né, numa disputa entre as duas maiores potências econômicas atuais para a instalação da rede de 5G, né, que é uma rede que tem maior velocidade de download, melhor conectividade do que a 4G, que é a rede que nós utilizamos atualmente. E a China, que é um dos países que oferece, através da empresa Huawei, essa tecnologia, ela tem, né, sofrido pressões políticas e econômicas norte-americanas, inclusive os Estados Unidos da América não é um dos países que oferece essa tecnologia de ponta. As outras empresas que oferecem essa tecnologia são sueca, finlandesa e sul-coreana, a Ericsson, Nokia e Samsung, e os Estados Unidos têm interferido justamente por uma disputa tecnológica e econômica que ele vem travando com a China. E aí alguns, né, eles sugerem que isso poderia configurar uma nova Guerra Fria, mas na verdade, se nós formos observar a Guerra Fria, ela tem, né, ela se situa historicamente num determinado período de tempo e tem também fatores muito próprios daquele período, pela disputa e a corrida nuclear, a corrida espacial que foi realizada com a União Soviética. Então, apesar dessa disputa muito intensa hoje entre Estados Unidos e China, não necessariamente nós temos uma configuração de uma nova Guerra Fria, pelo menos até então. Vamos lá, para fechar a nossa aula de hoje, vamos recordar rapidamente o que nós vimos. Nós falamos aí então da questão da educação, da inovação e da tecnologia, como que os recursos financeiros que são aplicados nesses setores, eles fazem a diferença nos níveis de desenvolvimento desses países. Vimos o exemplo da comparação de alguns países da América, né? Então, quando nós observamos, os Estados Unidos, ele aplica um percentual menor, por exemplo, que o Brasil, mas isso não significa que os valores reais sejam menores, pelo contrário. Então, isso vai interferir diretamente nos resultados que esses países vão obter desses investimentos. Isso vai também estar relacionado com os tipos de trabalho que essa população realiza, uma vez que o acesso à educação, ele permite à população, ao cidadão individualmente obter um trabalho mais digno, que tenha uma remuneração melhor também, com mais direitos garantidos. E depois nós vimos a dispersão industrial, né, a expansão que ocorreu das indústrias no mundo atual, fazendo com que os polos de poder eles venham se alterando ao longo dos últimos anos. Isso devido aí ao processo de desconcentração e concentração, descentralização e recentralização do capital, que nós vimos através de alguns exemplos durante a aula. E, por fim, a utilização das redes virtuais. No caso, nós falamos aqui do exemplo brasileiro, do acesso que a população africana tem tido também a essas ferramentas, mas que não necessariamente garante a ela uma inserção maior nesse contexto do mundo globalizado atual. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula, façam as atividades do portal. Se tiverem dúvidas, procure o seu professor, assistam também às aulas de História e Língua Portuguesa. Um abraço e até mais.